Adore ao Senhor. Ele é digno de glória e honra. Ao único, amado e soberano Deus. Somos apaixonados por Ti, Jesus. Somos apaixonados por Ti, ó Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória e honra a Ti. Exalte a Ele, erga as suas mãos, adore ao único, exalte ao único, a Ele, somente a Ele, Jesus, 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 como Te amamos, Jesus. Mais uma vez, seja exaltado, ó Rei, seja exaltado, ó Rei. Erga as suas mãos e cante com força. Adore, 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 adore. Jesus, Jesus, Jesus. Louvor ao Rei, ao Rei, ao Rei. Aleluia! Aplauda Ele! Ele é o Rei! Ele é o Senhor! Ele é o nosso Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Acenda as luzes para eu ver esse povo bonito. Deus é bom! Deus é bom! Deus é muito bom! Nós o amamos! Você ama? Você ama? Amém! Aleluia! Pode sentar. Aqui está o povo mais feliz da terra. Vou falar de novo. A máscara atrapalha, né? A gente não vê se está rindo, se está chorando, se está bonito, se está feio. Mas vocês estão bonitos sempre. Deus é muito bom. Você crê nisso? Ainda foi um amém fraco. Mas tá bom, mas tá bom. Está aqui dentro, né? É a máscara. Sem óculos eu enxergo menos e com óculos eu enxergo menos. Então tanto faz com ele ou sem ele. Só para perto que ele é bom. Mas de longe dá para ver. Vou ver se eu acerto. Pastor John. Esse aqui eu não conheço. Ah, o irmão do Juan, tá vendo? Não conheço. Atrás é Lilian. Regina Coutinho. Marcelo Lima. Jaqueline, não. Mariana, Felipe, Sandra. Lá atrás, Luiz Cláudio, não. O Jairo virou de lado, viu pelo lado. Na frente, não conheço. Ana Paula? Não. Na frente do Jairo é Ashley? Meu Deus, não é possível. Menina, tu era pequenininha, né? Era. Davi na frente, com a camisa do Flamengo. Não vem mais com essa camisa não, cara. Aqui é culto a Deus. Monique. Essa é Sônia Aquino, não? Cristiane. É agora que eu... Quando vira um pouquinho de lado, melhora. Pastora Kátia. A esposa dele, também não conheço. E a mãe do Juan, né? Queridos, vocês estavam aqui orando, eu estava ali fora, pensando, né? Quando o Juan tocava teclado. E numa época assim que não tinha ninguém quase para tocar. E ele tocou durante muito tempo. Foi uma bênção para nós. E, infelizmente, a vida surpreende com algumas coisas que nós, né, lamentamos. Mas foi um tempo muito precioso dele aqui conosco. E nós temos que estar
com o nosso coração sempre grato a Deus, todos os dias, preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Não tem como, piscar o olho, porque a Bíblia diz que se Ele voltar, será num piscar de olhos. Olha só, se Ele voltar, será num piscar de olhos, nós vamos ver Ele descendo sobre as nuvens com poder e glória. Então será num piscar de olhos, a igreja será arrebatada para viver com Ele eternamente. Então, estejamos sempre preparados, dia e noite, preparados para nos encontrarmos com o Senhor, nosso Deus. Rosângela Brandão, Sidney, pastor Wilson, estou vendo assim para a pastora Marli, para dizer que eu estou vendo, conseguindo ver. Mas, queridos, antes de começar a pregar, eu quero dizer que eu louvo a Deus pelos irmãos desta igreja. Eu louvo a Deus pelos irmãos que trabalham. A gente chega, está tudo limpo. Eu fui lá no banheiro atrás, parei lá no carro, aí fiquei lá, no banheirinho, lá atrás, banheiro limpo, sabão, papel, limpeza, papel na mão, tudo perfeito. A equipe que trabalha todo domingo, a equipe que trabalha a semana toda no som, tem gente que vem para cá sexta-feira à noite ensaiar, preparar as músicas para o culto, a mídia que trabalha a semana toda fazendo tanta coisa, é um trabalho lindo. Eu cheguei ali atrás, sentei, Jaqueline, tudo bem? Aí, Noé, aquele lá é o Arnaldo, né? Armando, viu? Lembrei o nome dele, depois de muito tempo sem vê-lo. E ali atrás, a garrafinha de água, álcool em gel, papel, lenço, papel toalha, dodote, tudo ali. Alguém pensou, alguém comprou, alguém colocou, alguém trabalhou. Então, queridos, eu tenho dito nas lives, louvo a Deus pelos irmãos fiéis, que continuam contribuindo em todos os sentidos, financeiro, com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu serviço, porque senão a igreja não permanecia de pé, não permanecia ajudando aos necessitados, as viúvas, os órfãos, não permanecia fazendo tudo que faz, porque não teríamos irmãos fiéis. Mas louvado seja Deus, porque Deus tem levantado homens e mulheres neste lugar, equipes de muita fé, de muita dedicação, de muito amor pela obra de Deus, e fazem a diferença neste lugar. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus. Sem máscara eu fico mais bonito, né? Eu gosto de ficar de máscara porque eu fico mais seguro. Eu sei que se eu tirar a máscara, tem muita gente aqui, mas já teve gente aqui, e eu me sinto mais seguro. E na última vez que eu preguei aqui de máscara, eu falei assim: queridos, se você acha que eu não tenho fé porque eu estou usando máscara, não tem problema não, você pode continuar achando, porque a Bíblia diz que cada um anda segundo a sua fé, e eu ando com a minha fé. Se a minha fé é para usar máscara, eu vou usar, não tem problema nenhum. Se você não quer usar, não tem problema, amém? Mas eu quero usar, eu me sinto mais seguro. Queridos, eu quero dizer muita coisa, né? Eu já não prego aqui já há mais de um mês, pessoalmente. Eu queria falar muita coisa, mas eu não posso falar tudo que eu quero. Mas como eu acabei de falar, nós louvamos a Deus pelos irmãos aliançados.
E hoje a palavra aliança está desvalorizada, minimizada, arrebentada. E isso se reflete em todos os segmentos da vida. E a igreja, que devia ser o modelo de aliança, também está sendo deteriorada em muitas horas, em muitos momentos. E isso, a igreja foi levantada e chamada para ser modelo, exemplo. Como Paulo escreve aos seus discípulos, ele diz: sejam exemplo, modelo do rebanho. Levanta homens fiéis e idôneos. E isso, por quê? Porque nós não precisamos de homens e mulheres. Ouça bem, nós precisamos, como igreja, e Deus precisa, como povo dele, de homens e mulheres fiéis e idôneos, que andam segundo os preceitos da sua palavra. Aqui é a constituição divina. Se nós queremos viver uma vida de modelo para a sociedade, não adianta a gente falar. O que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. O que eu penso, o que eu quero, o que eu acho não tem valor nenhum. Para os princípios do reino de Deus, a vida cristã, aqui está a constituição divina. E eu tenho que me guiar por esse livro. Assim como os brasileiros não têm muito conhecimento da Constituição, a maioria não conhece a Constituição. Eu duvido que 10% da população brasileira tenha lido o livro, a Constituição brasileira. Duvido. Nem 10%, talvez. E alguns pegam, porque a lei, aí ele pega alguns pontos que a lei diz, mas ele não conhece. E muitos cristãos não estão sendo modelo e não estão vivendo como deveriam viver. Estão quebrando a aliança, que é um princípio. Ouça, princípio do reino de Deus não pode ser quebrado nem violado. O jeitinho brasileiro para ferir a Constituição brasileira é o jeitinho que os cristãos querem dar para a Constituição divina, mas não podem quebrar. Ou obedece ou não obedece. Não tem meio termo, esse negócio que isso eu faço, isso eu não concordo. Opa, eu tenho falado nas lives o quê? Não é o Samuel, não é o apóstolo que está falando, é a Bíblia. E se a Bíblia diz, e são princípios, ninguém pode revogá-los. Você sabia, agora eu vou dizer uma coisa forte, que nem Deus mesmo revoga os seus princípios? Nem Deus revoga os seus princípios. O que Ele determinou, é o que Ele determinou. Ele não muda por mim, nem por nenhum de vocês, nem por ninguém. Princípios são irrevogáveis. Repita comigo, princípios são irrevogáveis, imutáveis. Então, queridos, vamos ler a palavra, vamos aprender a palavra, vamos viver a palavra, para sermos modelo para a sociedade e podermos assim fazer com que muitos filhos venham para o reino, voltem para o reino, voltem para a presença do Pai e sejam assim semelhantes ao Pai, que nos criou para sermos semelhantes a Ele. Mas se não vivermos pela palavra, pela constituição divina, não poderemos ser
como Ele é. Amém? Amém. Cláudio Moisés, Clátia Gomes, vendo assim, vai lembrando, vai dando para ver alguns, eu vou falando, né? É o Jailson que está ali? Não. É o Jailson, não. Queridos, o nosso tema desse mês, né, agora que eu vou começar a pregar, vou ter que pregar em 20 minutos. Mas não tem problema, é rápido, eu já preguei isso várias vezes, né? Esse assunto, esse mês. A pastora Kátia pregou, o pastor John pregou, e nós já falamos bastante sobre esse assunto. Então eu consigo, e já falei sexta-feira na live, sobre esse assunto para fechar o mês. E eu estou dando essa introdução porque vai para o foco, que é crendo no novo de Deus, anunciando as boas novas. Crendo no novo de Deus, anunciando as boas novas. Como eu vou anunciar boas novas se eu não creio no novo de Deus? Você diz a Bíblia que você é o quê? Quando se converte? Nova criatura é. Aleluia! As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Opa, eis que tudo se fez novo. Se é tudo, é tudo. Se eu era um adúltero, eu deixo de ser adúltero. Se eu era um fornicário, eu deixo de ser fornicário. Se eu era um ladrão, eu deixo de ser um ladrão. Se eu era um avarento, eu deixo de ser avarento. Se eu era uma pessoa má, eu deixo de ser mal. Se eu era fofoqueiro, que é a palavra mais corriqueira, né, do que maledicente. Alguém fala assim, você é maledicente aí. Eu não sou mal, eu não. É fofoqueiro, que é mais fácil, né? O maledicente, a Bíblia diz em Apocalipse, os rebeldes. A Bíblia diz em Apocalipse que esses não herdarão o reino. Ih, o apóstolo está pegando pesado hoje. Não estou pegando pesado não, é o que a Bíblia diz. Se eu chegar aqui e só falar para vocês assim, vamos lá, Jesus é bom demais, Ele cura, Ele salva, Ele liberta você. Aí você sai daqui todo felizinho, né? Como muita gente tem feito. Mas quando você precisa conhecer a palavra, para viver a palavra, nós pastores precisamos pregar a doutrina dos apóstolos como era pregada na igreja primitiva. E a igreja permaneceu de pé até os dias de hoje, mesmo tendo a era escura dos anos 300 até 1500, onde a igreja declinou e foi lá para baixo, apagou, acabou, era escura da igreja. Em 1500 começa a reforma. Então, queridos, nós, porque eles anunciaram, pregaram, e as nações ouviram, e cada século, milênio que passou, milênio não, século, é milênio também, mas séculos que passaram, eles foram voltando, e hoje, grande parte do mundo já ouviu falar de Jesus. Ainda falta, mas grande parte ouviu. E nós temos essa responsabilidade como igreja, de anunciar, de falar, crendo no novo de Deus, anunciando as boas novas. Aí passamos a ser uma nova criatura quando somos batizados, versículo 6,4, Romanos 6,4 diz, fomos batizados, né? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6,4. Deus sempre foi um Deus criativo e de coisas novas. Muitas vezes não realiza mais coisas novas, pois está esperando que nós vejamos o que Ele já criou e que ainda não visualizamos, mas podemos viver sempre com novidades de vida, conforme Romanos 6,4. Que novidade de vida você tem tido depois do batismo?
Ou continuou com as sequelas, com as mazelas do velho homem? Algo está errado. Algo está errado quando alguém está dentro da igreja e continua mentindo, continua hipócrita, continua adúltero, continua ladrão, maledicente. Algo está errado que precisa ser consertado para que ele possa viver as novidades de vida. Tudo que é novo, quando vem alguma coisa nova, todo mundo fica feliz, não fica? Algo, você fica feliz. E você imagina quantas coisas nós temos perdido, porque Deus não libera, porque eu e você não enxergamos. A pastora Marcele falou hoje aqui, é fé, fé. Por quê? Nós não temos fé. E limitamos Deus, limitamos o poder de Deus. Então, queridos, Deus é um Deus de novidades, de coisas novas. Não é novidade, é esse boom, né? E essas coisas que tudo está, é novidade, é novidade. Não, coisas novas, uma família nova, um casamento novo, filhos novos diante dos pais, vivendo pela palavra em obediência, marido honrando a mulher, mulher honrando o marido, homens e mulheres respeitando os pastores respeitando as ovelhas e amando como Cristo amou. Isso é algo novo. Mas se continuamos fazendo e vivendo tudo que vivíamos antes, não tem novidade de vida. Então, queridos, o mundo está morrendo. O mundo jaz no maligno. O mundo sofre por falta de conhecimento. E nós, igreja, temos o conhecimento ou não? Gente, temos. E conhecereis a verdade, Cristo, e a verdade vos libertará. Se conhecerdes a verdade, verdadeiramente sereis livres. Se nós conhecermos a verdade que é Cristo, e essa novidade de vida, essa mudança de vida vem na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, na nossa vida pessoal. O que fazer? Anunciar. Anunciar para outros. Dizer para outros, desde que eu conheci Jesus, conhecer Deus, está ali, conhecer Deus. Desde que eu conheci Deus, a minha vida mudou. Eu encontrei liberdade, aleluia! E aí você fala isso, e a pessoa fala assim, como? Aí você fala, por meio de Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Ele me amou. Ele é apaixonado por mim, sabia? Que Jesus é apaixonado por mim. Sabia que Deus, o meu Pai, é apaixonado por mim? Deus é apaixonado por cada um aqui. Jesus é apaixonado por cada um de nós. Eu estou pegando o final da pregação já, que era isso que eu ia terminar. Mas como eu não vou demorar muito, eu vou só falar os 3 pontos que eu já falei aqui, né? Conhecer Deus, o primeiro ponto. Conhecer Deus. Sem conhecer Deus, você não consegue isso que eu estou falando, essa vida nova. Você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer Deus. Quando você conhece, você passa o quê? A amá-lo. Meu irmão, eu tenho 66 anos de idade. Fui criado na igreja. Mesmo que a adolescência, a gente às vezes, né, dá umas
escamoteada e tal. Essa escamoteada é do meu tempo, né? Não sei se hoje fala mais isso não, né? Dá um rolé, né? Dá uma fugida. Mas eu sempre criei em Deus. E sempre falava que Deus estava comigo, estava mesmo. Porque eu poderia ter morrido na adolescência e na juventude, pelas coisas que eu fiz e pelos lugares que eu fui. Eu poderia ter morrido, mas Deus me livrou, porque Deus tinha um propósito. E Deus tem um propósito para cada um aqui. Depois que você conhece Deus, encontra liberdade, você vai descobrir o propósito. E quando você descobre o propósito, aí você não quer mais deixar de amar este Deus. Você não quer mais deixar de amar este Deus e de fazer a sua vontade. Amá-lo acima de tudo e de todos. Quando a gente vê a Bíblia falando, né, de Abraão entregando Isaac, quem vê aquela novela Gênesis viu lá quando o dia que ele foi entregar, e Deus pediu o único filho dele, né, legítimo, ele e da Sara, para sacrificar. Esse amor a Deus está acima de tudo e de todos. Nós não podemos encobrir filhos, marido, mulher, pessoas, para dar o jeitinho brasileiro. Constituição divina está sempre à frente de tudo. Segundo ponto, esse livro aí, Mateus 22, 37, eu nem vou ler, porque é aquele texto, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, que é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, pode colocar, por favor, segundo mandamento, que é, e o segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, amar a Deus é fácil, entre aspas. Eu tenho dito o seguinte: se nós amássemos a Deus verdadeiramente e fizéssemos a sua vontade e amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, que é o segundo mandamento, 95, 98, 99% dos nossos problemas de igreja, de família, de tudo, estariam resolvidos. Esse 1%, 2%, 3%, 4% seriam as situações adversas da vida. Um acidente, uma morte, uma catástrofe, um problema financeiro, alguma coisa que ia acontecer. Mas, no todo, estaria resolvido, porque a Bíblia fala de obedecer a Deus, obedecer em tudo. Se Ele manda eu ser um bom patrão, eu tenho que ser. Se Ele manda eu ser um bom empregado, eu tenho que ser. Se Ele manda eu ser um bom filho, eu tenho que ser. Se Ele manda eu ser uma boa mulher, eu tenho que ser. Se Ele manda eu ser um bom marido, eu tenho que ser. Se Ele manda eu ser um bom servo de Deus, eu tenho que ser. Um bom pastor, eu tenho que ser. Não explorar, não maltratar as ovelhas também têm que ser obedientes, não serem rebeldes aos pastores. Já viram quanta coisa eu falei aqui? Já não estaria 90 e poucos % resolvido? Se não tem maledicência, fofoca, não tinha briga entre irmãos falando mal um do outro. E por aí afora, né? Senão eu vou pregar até meio-dia. Não é mesmo? Dá para entender o que onde eu estou chegando? Amém? E ao próximo, amar ao próximo, que é mais difícil. Muita gente fica, Deus eu te amo, Deus eu te amo. Aí ele olha para o lado, aí tem alguém do lado, ele, Deus eu te amo. Porque ele não quer olhar para aquele camarada que ele está. Se eu pudesse, eu dava-lhe um tapa na orelha dele. Mas eu quero dizer, tirar o óculos, eu quero dizer, que você está se enganando. Apóstolo, peraí, pelo amor de Deus, você está... Não, a Bíblia diz que se você diz que ama a Deus, ouça, se você ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é o quê? Verdadeiro, não, mentiroso. A Bíblia diz mais, se você diz que ama a Deus, a quem você não vê, como pode amar ao seu irmão?
Não, se você não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E diz, se você diz que ama e não me obedece, esse amor não é verdadeiro. Bíblia, Bíblia, não sou eu, Bíblia. Ou nós ficamos 30 anos de igreja, 100 anos de igreja, vivendo e não mudando, e sendo enganados, e podendo correr riscos de vida eterna. Poxa, o apóstolo, não, mas é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz, queridos. E eu quero terminar. Nós precisamos ser apaixonados por tudo que fazemos, apaixonados por Deus, apaixonados por Jesus. O que Ele fez por nós, né? É até dita sexta-feira da paixão, né? É a morte de Cristo. Jesus cumpriu todo o propósito do Pai, passou a sua vida na terra, e durante 3 anos e meio seu ministério com os discípulos, porque Ele tinha uma missão, Ele tinha um propósito, e Ele queria fazer a diferença naquele tempo, e a diferença foi Ele ter morrido por nós, morrido por você, morrido pela humanidade. E cada um que diz a Bíblia, aquele que crê e for batizado, será salvo. Aquele que com o coração crê e com a sua boca confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para a glória de Deus Pai, esse será salvo. Mas também diz que aquele que não crê será condenado. É o que a Bíblia diz. Então, queridos, eu quero terminar mostrando, não vou ler esses textos todos, mas a paixão de Deus, o amor de Deus, né? O amor de Deus, paixão pelas almas perdidas é o terceiro ponto. Jesus teve amor, Deus teve amor, quando eu e você éramos ainda pecadores. O plano de Deus qual foi? João 3,16, que todo mundo deveria decorar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor. Alguém que morre, ele está devendo, ele está devendo, ele está devendo, ele está devendo. E eu chego e falo, eu pago a dívida de todo mundo. Jesus pagou a sua dívida. Um amém ali, né, bom, outro amém fraquinho, né? Jesus pagou a sua dívida. Pagou a minha dívida, por isso eu estou aqui. Senão não estava. Porque o ser humano é mau, o ser humano é corrupto, o ser humano é orgulhoso, soberbo, tudo. Então, queridos, para finalizar, como Paulo diz, né, finalmente, irmãos, e fala mais 1 hora. O exemplo de Cristo, a mensagem de Cristo, o amor de Cristo. E nós devemos ser apaixonados pelas almas perdidas. Coloca o próximo para eu tirar o óculos. Ele lhes propôs esta parábola. Não vamos ler não, vai, senão vai demorar mais. Isso é a parábola do pastor que uma ovelha perde, e ele deixa as 99, vai atrás daquela que se perdeu, e quando acha, ele bota nos ombros e volta. Vamos fazer uma festa, porque eu achei a ovelha perdida, e agora eu estou triste, porque uma vida vale mais que as 99, uma ovelha vale mais que o mundo inteiro, e eles se alegraram. Por isso, quando uma pessoa se converte, há alegria nos céus e na terra. Mas Deus prova o outro, já falei. Isso, você gostaria, perguntas, você gostaria de ir para o inferno?
Quem quer ir para o inferno? Levanta a mão aí. Não? O papai pregava aqui sobre o céu, o inferno, o reino. E no final ali, o céu é muito bom, o céu é maravilhoso. Tal. Quem quer ir para o céu? Hoje? Aí, não, eu falei, quem quer ir para o céu, todo mundo levanta a mão. Quem quer ir para o céu hoje? Mas se eu acabei de falar que o céu é bom, por que vocês não querem? Eu ainda tenho um propósito a cumprir aqui na terra. Ah, respondeu bem. Né? Ainda tenho. Mas agora, sério, você gostaria de ir para o inferno? Não. Você gostaria de ver familiares e amigos indo para o inferno? Não? Não fraco? Não. Próximo. Como podemos ver pessoas indo para o inferno e não fazemos nada? Mas, apóstolo, eu vou todo domingo no culto, eu participo das lives. Isso é uma parte. Isso é algo muito bom. E eu quero até incentivar a igreja a participar mais das lives, porque vocês ali são edificados. Devido a gente não estar tendo reuniões semanais, você é edificado, a palavra, né? Sempre tem palavras que edificam. E ali oramos uns pelos outros. Então participe das lives. Então, queridos, nós não estamos fazendo nada. Estamos sim, apóstolo. Estamos fazendo sim. Mas será que estamos fazendo tudo o que deveríamos fazer? Será que eu estou pregando todo dia para alguém? Eu não como todo dia feijão, arroz, carne, bife. Todo dia. Por que eu não posso pregar o evangelho todo dia? Eu preciso, você precisa, mesmo que seja pelas redes sociais, por telefone, que hoje os planos de telefone você fala ilimitado. Liga para um familiar, liga para alguém, fala com alguém, diz que Jesus salva, liberta, cura, transforma, que Jesus ama, que Jesus o ama, que Jesus quer salvá-lo do inferno e levá-lo para o céu, para dar o direito de vida eterna através dele. O próximo ponto, para terminar, precisamos acordar do sono e da acomodação, deixar de lado as frustrações. Tem muita gente frustrada com problema, empaca o pé, trava no problema e acha que aquilo ali é um impedimento para... acabou, não faz mais nada. Para de dar dízimo, para de dar oferta, para de trabalhar na diaconia, não quer mais trabalhar no projeto, não quer mais trabalhar com as crianças, empaca. Mas os problemas, Jesus disse que nós sempre teríamos no mundo. Como ele disse, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Depois ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos, precisamos deixar as frustrações, os problemas, os mimimis de lado, para pregarmos as boas novas, para anunciarmos as boas novas, o Evangelho de Cristo Jesus, que salva, que cura e que liberta. Assim estaremos cooperando com Deus na expansão do seu reino e salvando vidas do inferno e levando para o céu, pois esta é a principal e maior missão da igreja de Cristo. Adoração, muito bom. Oração, muito bom. Contribuição, muito bom. Trabalhar nas mesas, muito bom. Mas a principal missão da igreja é anunciar. Para terminar, Jesus disse, antes de ser assunto aos céus, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 16, 15. Ide,
ordem, ide, ordem, pregai, ordem, imperativo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Então, queridos, essa é a missão da igreja. A palavra igreja é chamados para fora. Chamados para fora. Isso aqui é muito bom e devemos fazer com toda a alegria do nosso coração. Mas a igreja foi chamada para ir às nações. E Jesus, dizendo essas palavras, depois ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Versículo 5 de Atos 1, versículo 8 de Mateus 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Se os discípulos não tivessem ficado em Jerusalém, se os discípulos não tivessem recebido o Espírito Santo, a igreja não poderia nascer e se espalhar pelo mundo afora. Fica de pé. Fecha os seus olhos e começa a orar. Eis-me aqui, Senhor. Como diz aqui o versículo que eu não sei se cheguei a colocar. Bota aí o último finalzinho que eu botei ali embaixo. Isaías dizendo: depois disto ouvi a voz do Senhor, Isaías, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem quer ser enviado pelo Senhor a salvar vidas, a falar para o seu vizinho, a falar para o seu patrão, para o seu amigo de trabalho, na faculdade, no colégio, na casa, onde você puder. Se você só falar: Jesus entrou na minha vida e mudou o meu ser, essa pessoa também pode alcançar e ser mudada, transformada pelo poder de Deus. Feche os seus olhos e diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser enviado. Eu quero pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero ser um instrumento teu, de honra, de glória e de louvor para o teu santo nome, Senhor. Ajuda-me, quebranta-me e faz de mim um homem segundo o teu coração, segundo o teu propósito, para que eu possa fazer a diferença. Em nome de Jesus, Senhor, vai ministrando ao povo, Senhor. Vai ministrando a cada coração, Senhor, trazendo quebrantamento, trazendo unção. Que cada um agora, Senhor, que está se humilhando diante de Ti, dizendo: Senhor, perdoa-me, porque eu não tenho pregado o evangelho como deveria. Perdoa-me, Senhor, porque eu não tenho falado do Teu amor como deveria. Ajuda-me, dá-me força, fé e ousadia para anunciar a salvação por meio de Jesus Cristo, por meio daquele que morreu na cruz, perdoando os meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, declarando: morte, o último aguilhão, eu venci, e declarando que venceremos com Ele. Pai, que esta fé e esta ousadia nasça dentro de nós e saia de nós para alcançar outros e tirá-los do inferno e levá-los para o reino de luz, para terem o direito de salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. E aqueles que estão aqui nesta manhã, orem comigo agora. Senhor Jesus, podem todos orar juntos. Senhor Jesus, eu creio que Tu morreste na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, para me dar a salvação, e eu recebo e eu renovo o meu amor a Ti, e eu recebo o Teu amor em mim, para que eu tenha a salvação e a vida eterna, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Alguém fez essa oração pela primeira vez e gostaria que nós orássemos por você, dizendo que esse Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador? Alguém que fez isso pela primeira vez? Ou alguém que já fez e se afastou e quer, renovar? Aqui presente na live também, quem está em casa, pode fazer isso em casa agora. Se ajoelhe na sua casa e diga: eu quero voltar para ti, meu Pai. Eu quero voltar e reconhecer. Ou tem alguém aqui que tenha feito isso e quer fazer, voltar para o caminho do Senhor, ou dizer: eu quero Jesus como meu Senhor, como meu Salvador? Vamos cantar. E se alguém quiser, pode procurar, alguém, um dos pastores ou alguém na recepção, e diga: eu quero este Jesus na minha vida. Vamos cantar.